E aí galera, tudo bem com você? Você está assistindo o canal JF Gameplays e galera, com mais um vídeo. E eu vou estar explicando aqui basicamente a lore da minha série Indie Cross Multiverse Revolution, que tem a sigla ICMR, que é Indie Cross Multiverse Revolution, como eu acabei de falar. E eu vou estar explicando basicamente a lore, porque quem já assistiu os episódios já sabe. Se você já assistiu, você nem precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo aqui é basicamente para as pessoas que não viram ainda a lore e que provavelmente tem preguiça de ver. Ou não, né? Isso pode servir basicamente para explicar, fazer um resumo sobre a lore. Então, meus amigos, sejam bem-vindos a ICMR, Indie Cross Multiverse Revolution. A história começa com Cuphead no seu mundo normal, derrotando um boss qualquer da sua ilha. E ele estava derrotando Gubi Lagrande, que é aquela bolinha azul que parece uma gota. E então, enquanto ele estava derrotando ele, apareceu um portal. E esse portal é aqueles portais de outras dimensões que aparecem para aparecer um portal. Aí fui sugado para outro universo. Que é isso que acontece com o Cuphead. Ele foi sugado para o universo do Sans. E quando ele chega lá, ele se depara com um lugar totalmente diferente, que ele não conhece. Então, o Sans interpreta ele como um inimigo, já que tem um cara no meu castelo do nada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar matar o Cuphead, já que ele invadiu o castelo, né, do Sans. Então tem uma batalha estilo Cuphead e Sans ao mesmo tempo. Ele vai, enfrenta o Sans e vence. Após a história, um portal se abre. E em meio a tudo isso, quando esse portal se abre, ele é sugado de novo. E dessa vez ele vai pro universo de Geometry Dash. Eu sei que tem nada a ver, tipo, Geometry Dash, Cuphead, Sans, o negócio tem nada a ver. Mas foi o que eu falei. Esse portal, ele é aleatório. Ele pode levar, tipo, universo de Lego, Minecraft, qualquer um. Qualquer um. Até Geometry Dash, que é um jogo aleatório. Então ele foi sugado para o mundo de Geometry Dash. E lá, quando ele chega lá, ele se depara com aquele cubinho verde que a gente joga com ele no jogo. Então, o que o Cuphead fala? Cuphead não, minto. O, o quadradinho, pequenininho assim, ele pergunta com o que você faz? Quais são seus poderes? E o que você faz? Ele disse que atira em plantas e mata animais. Só que ele interpretou errado. Porque no jogo Cuphead, as plantas, os animais são do mal. Estão tudo encapirotado para matar o Cuphead. Então o que ele faz? Ele mata os animais e as plantas para se defender, obviamente. Então, ele explica isso para ele e ele entende. Nossa, ele mata plantas, ele destrói os animais, mata eles. Esse cara é horrível. Vou ter que acabar com ele, né? E ele fala: vou ter que acabar com ele. Por quê? Porque eu preciso parar ele antes que ele destrua mais plantas e mais animais. Então começa uma batalha estilo Cuphead de novo. Só que no estilo Geometry Dash, né? Entre aspas. Porque ele tá lutando no estilo Cuphead. E enquanto tem aquele cubo lutando contra ele. E temos uma batalha aí bem legal. E o Cuphead, no meio da batalha, ele acaba desbloqueando o modo Nightmare, que aparece lá em Friday Night Funkin' Indie Cross, que é uma das fases bônus quando você zera o jogo. Aí tem lá as transformações. Aí você enfrenta o Cuphead Nightmare, aí você depois enfrenta outros personagens que eu esqueci. Enfim, depois dele ter essa transformação, ele derrota o quadrado, né? Aquele cubinho. E depois aquele portal se abre. E é interessante que o portal ele só se abre quando tipo o Cuphead derrota alguma coisa ou quando ele tá quase morrendo. É como se o portal tivesse vontade própria, como se alguma coisa estivesse controlando esse portal e tivesse planejando a cada momento que esse portal for abrir. Agora vamos para a terceira parte, que é quando o Cuphead ele vai para o mundo de Dan the Man, que é aquele joguinho lá onde tem o personagem que luta karatê, aí você tem que evoluir suas armas, enfim, é o que eu disse.
multiverso. Ele foi teletransportado para outro universo, para outro lugar. Enfim, no meio disso tudo, ele acaba encontrando o Dan, que é aquele carinha lá que a gente joga no jogo Dandeman. E ele diz, o Cuphead, né? Ele fala que os poderes dele é só atirar. Ele percebe, ele não faz igual no outro capítulo, que ele fala o que ele faz e o que ele mata, né? Tipo, ele mata plantas e animais do mal, que destroem ele. Então, por isso que ele se defende, né? Porque os animais e os bichos tentam matar ele. Só quem joga Cuphead vai entender o que eu tô falando. Se você não joga, jogue Cuphead. É um jogo incrível. Eu já zerei e é muito bom. Inclusive, eu zerei no celular por uma fangame, que é Cuphead Port. Inclusive, tem uma série aí no canal que, se você quiser assistir, tá disponível lá para você assistir. Enfim, voltando para a série. Quando o Cuphead fala o que ele faz, ele diz que atira com as mãos e tudo mais. Tem os poderes dele. E o Dan, ele acha isso muito legal. Uma xícara, atirando, negócio nada a ver, né? Enfim, a Josie, na verdade, não sei pronunciar o nome dela direito, chega lá dizendo que tem um robô destruindo a vila. Detalhe, o Cuphead, ele chega durante os acontecimentos de Dan the Man no jogo, o jogo Dan the Man. Ele chega durante os acontecimentos do primeiro jogo. Aí, o Cuphead e o Dan, eles vão tentar derrotar esse robô. Quando eles chegam lá, o robô está destruindo a vila tudo, ameaçando os aldeões e essas coisas. Quando eles chegam lá, o Cuphead, ele ajuda o Dan a enfrentar o robô. E é engraçado que inclusive fui eu que fiz a luta, né? Fiz entre aspas, né? Porque eu só fiz pegar o Cuphead, adicionar ele correndo, atirando e tudo mais. Mas enfim, esse episódio foi difícil de fazer, porque são dois personagens lutando ao mesmo tempo contra outro personagem. Então isso deixa tudo mais difícil, né? Enfim, eu fiz lá tudo, beleza. Não tem nada a ver. Enfim, voltando. Quando eles derrotam o robô, eles descobrem que ainda tem mais dois, que são os robôs da realeza. Que quem não tá entendendo nada que são esses robôs, o que eles estão fazendo, basicamente esses robôs, eles foram feitos para destruir uma outra comunidade, que é os ninjas vermelhos. Que eles estavam tentando proteger, se eu não me engano, os aldeões e, enfim. Eu não lembro porque eu já zerei o jogo faz muito tempo. Eu não lembro direito da história. Se vocês quiserem saber o que realmente acontece, vocês vão lá ou jogam ou vocês pesquisam no YouTube a história. Eu só tô resumindo a história que eu criei com a animação lá e tudo. Aí, quando eles vão à procura desses dois robôs da realeza, eles ainda encontram mais um que tá com uma minigun. Aí ele chega lá, eles derrotam o robô com a minigun. E é legal que nessa cena, o Dan, ele tá correndo, né? E o Cuphead, ele pula, dá um dash pro lado, atira, volta e desvia dos tiros, tudo isso ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa bem difícil de fazer. Mas eu consegui fazer. Não sei como, mas eu consegui. Aí eles vão pro último robô, pro terceiro chefe. Que lá eles enfrentam um robô que é meio que um carro. Sabe aqueles personagens lá? Que é metade homem, metade cavalo? Então é mais ou menos isso. Só que, tipo, é um robô assim e depois é um carro. Não sei explicar. Enfim, eles vão enfrentar esse robô carro e esse robô, ele joga vários cachorros, é a maior confusão. Mas o Cuphead e o Dan conseguem derrotar ele e o Dan, ele chega naquela fase dos esgotos que foi aí que o Cuphead, né? Ele foi lá, entrou nos esgotos e a série acabou por aí. Até agora eu não criei mais episódios por causa que era muito difícil, galera, pra vocês terem noção. Eu já fiquei quase 2 semanas inteiras, todos os dias, animando, fazendo um negócio de edição e dava uma trabalheira. Então, basicamente o que eu fiz? Eu dei uma parada, porque eu fiz 3 episódios e eu decidi que o terceiro episódio fosse nesse estilo, assim, meio tipo assim, pixel, essas coisas.
pra ficar mais fácil de fazer as coisas, né? Porque nos dois últimos episódios era só animação, era animação e só. As animações do Cuphead, eu não animei, já tava pronto. Mas os ataques, os personagens, quando o Cuphead, tipo, o Cuphead não, quando o boss ia dar um ataque, eu tinha que animar os quadros lá. Eu animava no Flipaclip, eu tinha que desenhar. Então era uma trabalheira, eu ainda tinha que adicionar áudio. Era um monte de coisa. E era uma semana ou era 2 semanas direto fazendo isso. E dava muito trabalho. Então eu decidi dar uma paradinha, mas se vocês quiserem que eu volte, talvez eu possa voltar. Eu tô com foco em outras coisas, tipo, sabe aqueles vídeos lá aqueles shorts que eu faço de Minecraft, MLG? Então é isso. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like e até o próximo vídeo.